Imagina uma ordem mundial completamente diferente daquela que você conhece. Os Estados Unidos não sendo mais a maior potência, o dólar deixando de ser a maior moeda de reserva mundial e o inglês perdendo o posto de idioma mais importante. Se você nasceu depois da Segunda Guerra Mundial, ou seja, se você tem menos de 77 anos, você nunca viu uma mudança de ordem mundial. Mas existem sinais de que essa mudança pode estar sim acontecendo agora. Quem explicou isso foi o Ray Dalio, um dos maiores gestores de fundo do mundo, em um documentário que ele publicou lá no canal dele. E a gente separou os pontos principais da explicação do Dalio para você tirar a sua própria conclusão. Será que os Estados Unidos vão ser desbancados da liderança mundial? Será que é a China que vai ocupar a posição deles daqui a um tempo? Fica até o final do vídeo que esse vídeo é muito importante para você entender essa história. Fala, dinheirudo, bom demais da conta. Manda real, você acredita que os States vão perder a liderança mundial? Escreve aqui nos comentários pra gente ver se você vai mudar de ideia até o final desse vídeo. E confere também se você já tá inscrito aqui no nosso canal pra você não perder nenhum vídeo que a gente publica por aqui, beleza? Potências mundiais vêm e vão, só que isso não acontece todo dia. Na verdade, o ciclo de ascensão, permanência e queda de uma potência pode durar séculos. Por isso, boa parte da humanidade no decorrer da história não teve a oportunidade de ver uma mudança de ordem mundial. Se você não sabe, ordem é um sistema que governa pessoas que têm algum relacionamento entre si. Essa ordem pode ser interna, que é aquela que existe dentro de cada país e é geralmente determinada pela lei mais importante do estado, que é a Constituição. Mas a ordem também pode ser mundial quando ela regula o relacionamento entre países, né? E que geralmente é baseada em tratados internacionais. As ordens, sejam elas internas ou mundiais, mudam de tempos em tempos, especialmente depois das guerras. Guerras civis têm o poder de mudar a ordem interna e guerras internacionais podem mudar a ordem mundial. Isso porque durante uma guerra, uma nova força revolucionária pode derrotar uma ordem antiga, né? Que já está enfraquecida. E é justamente isso que eu quero te explicar, o que causa esse enfraquecimento de uma potência mundial. E aí você vai poder tirar suas próprias conclusões sobre a situação dos Estados Unidos. Mas antes eu quero te falar sobre a mudança de ordem interna do começo do século passado, mas com reflexos até no dia de hoje, né, na guerra que está acontecendo nesse exato momento. Uma nova ordem mundial começou a funcionar na Rússia em 1917, quando aconteceu a Revolução Russa, e foi criada a União Soviética. Essa ordem durou até 1991, quando houve um golpe de Estado e um caos político e econômico veio ali logo na sequência. A União Soviética foi dissolvida, dando início a uma nova ordem. E tem reflexos até hoje, né? O Biden disse que o verdadeiro motivador para a invasão russa na Ucrânia é o desejo do Putin de restabelecer a antiga União Soviética. Olha outro exemplo, a ordem interna que existe hoje na China surgiu em 1949, quando o Partido Comunista venceu a Guerra Civil. A ordem interna dos States, por sua vez, já está durando muito mais tempo, né? Em 1776 aconteceu a Revolução Americana e a independência dos Estados Unidos. E em 1789 entrou em vigor a Constituição Federal de lá, que vale até hoje. Nesse meio tempo aconteceu a Guerra Civil Americana, mas mesmo assim a ordem interna lá segue firme todo esse tempo. Já deu para entender que ordem interna é como se fosse uma coisa ali que vem em fases, né? E o mesmo vale para a ordem mundial. O mundo vive hoje debaixo da ordem mundial americana, porque é o tio Sam que manda no mundo. Essa ordem mundial americana nasceu quando os aliados venceram a Segunda Guerra Mundial e os States ocuparam a posição de potência mundial dominante. Por meio de tratados e acordos ficou combinado como a governança global e os sistemas monetários iriam funcionar dali para frente. Por exemplo, você já deve ter ouvido falar no acordo de Bretton Woods, né? Que foi um acordo feito em 1944 e foi ele que estabeleceu o dólar como a principal moeda de reserva do mundo. A conferência aconteceu no Hotel Mount Washington, que é esse hotelzinho modesto aqui simplinho que você tá vendo aqui na tela. Lá ficou definido que o dólar seria a moeda de reserva internacional e que seria aceita no mundo todo, o que acaba sendo o fator chave para um país se tornar o império mais rico e poderoso. Uma coisa interessante nessa história toda de ordem mundial é que o surgimento e a permanência de potências mundiais seguem um ciclo. Se a gente representar isso em um gráfico, primeiro vem a ascensão, depois o topo e depois
o declínio. Foi isso que aconteceu com os impérios mais poderosos dos últimos 500 anos e as últimas 3 moedas de reserva. O Império Holandês e a sua moeda, o florim, passaram por um período de ascensão e depois veio o declínio. E o mesmo aconteceu com o Império Britânico e a Libra, até para o Império Chinês, que já passou antes por um ciclo de ascensão, declínio e mais uma vez está em alta. Na verdade, isso aconteceu com vários outros impérios, como o espanhol, o alemão, francês, indiano, japonês, o russo e o otomano. Só que para facilitar as coisas, o Ray Dalio fez o seguinte: ele pegou só os impérios principais, que é o holandês, o britânico, o americano e o chinês, e deu uma bela de uma simplificada desenhando aqui as curvas no gráfico. Você tá vendo que assim é muito fácil enxergar os grandes ciclos dos impérios? Cada um tem uma duração de uns 250 anos, com uma transição de cerca de 10 a 20 anos entre cada ciclo. E nessas transições houve conflitos, né? Porque grandes potências mundiais não vão abrir mão da liderança sem luta, sem sangue, né, meu amigo? E para medir o poder de cada império, o Dalio escolheu 8 métricas e calculou a média delas. E são elas: a educação, inventividade e desenvolvimento tecnológico, competitividade nos mercados globais, produção econômica, participação no comércio mundial, força militar, o poder do seu centro financeiro para os mercados de capitais e a força de sua moeda como moeda de reserva. E todas essas forças declinam mais ou menos em conjunto, uma colaborando para a outra cair também. Como disse o Ray Dalio, as sementes do declínio são plantadas durante a ascensão. Poético isso, né? Fica aqui comigo que você vai entender direitinho onde ele quer chegar com isso. A etapa de ascensão em um grande ciclo tipicamente começa com um conflito de grandes proporções, geralmente uma guerra, estabelecendo uma nova potência e uma nova ordem mundial. E aí começa um período de paz e prosperidade, já que essa nova potência tem muito apoio e ninguém quer desafiar ela, vamos combinar. Os líderes desse novo império criam um sistema para aumentar a riqueza e o poder do país, começando com uma educação sólida, né, que vai muito além de transmitir conhecimento e também ensinar habilidades. Desde crianças as pessoas aprendem a ter caráter, a agir com civilidade e ética, e esse aprendizado acontece nas famílias, nas escolas, nas instituições religiosas, e isso proporciona um respeito saudável por regras e leis, ordem dentro da sociedade e pouca corrupção, além de ajudar as pessoas a se unirem por um propósito comum e trabalharem juntas. Com isso, a sociedade se desenvolve, deixando de produzir só produtos básicos, porque com o tempo se cria uma cultura de inovação e novas tecnologias são inventadas. E foi isso que aconteceu lá com os holandeses. Na fase de ascensão daquele império, eles se tornaram um povo muito bem educado, e o nível de inventividade por lá foi tão alto que, para você ter uma base, os holandeses chegaram ao ponto de criar 1/4 das principais invenções do mundo, meu amigo. Por causa da inovação, os holandeses se tornaram mais competitivos no mercado, aumentaram a sua produção econômica e a participação deles no comércio mundial só crescia. É importante lembrar também que quanto mais um país vende para outros países, mais ele precisa se proteger e proteger as suas rotas comerciais e seus interesses no estrangeiro. Então ele desenvolve também uma grande força militar. Com muito dinheiro entrando, o império tem ainda mais recursos para investir em educação, infraestrutura, pesquisa e desenvolvimento. Também acontece o desenvolvimento de sistemas para incentivar e capacitar cada vez mais quem produz riqueza. Aliás, essa é uma característica importante dos impérios fortes. Eles desenvolvem empreendedores produtivos. Uma das formas de fazer isso é com o desenvolvimento do mercado de capitais, possibilitando investimentos e empréstimos. E dessa forma, quem tem dinheiro acaba financiando o desenvolvimento de empresas e também do império. O sucesso é compartilhado, já que todo mundo ali está envolvido em projetos que são recompensados financeiramente. E esse inclusive é o caso que aconteceu no Império Holandês, porque foram eles que criaram a primeira empresa de capital aberto. Você sabia dessa? O nome dela era a Companhia Holandesa das Índias Orientais, e ela produzia uma quantidade enorme de riqueza. Com a criação dos mercados de capitais no Império Holandês, Amsterdã se tornou o centro financeiro do mundo. Quando o Império Britânico passou a ocupar a liderança, o principal centro financeiro passou a ser Londres. E hoje você sabe, né, qual que é o principal centro financeiro do mundo? Nova York, claro. Mas a China também está desenvolvendo seus centros financeiros, como Xangai, Pequim e Hong Kong.
Com uma participação crescente no comércio mundial, cada vez mais transações são feitas com a moeda do império dominante. Chega um momento em que pessoas e países do mundo todo querem ter dinheiro guardado naquela moeda, né? Já que ela é aceita amplamente e considerada segura mundo afora. E é assim que ela se torna uma moeda de reserva. E foi isso que aconteceu com o florim quando o Império Holandês liderava o comércio mundial, com a libra quando os britânicos eram a potência líder e com o dólar desde que os States começaram a liderar. E o yuan, né, que é a moeda chinesa, está sendo cada vez mais usada como moeda de reserva. Quando uma nova moeda de reserva se consolida, é o império que é dono dela que começa a pegar empréstimos com outros países. E se o dinheiro do império acabar, não tem problema, né? Porque ele só dá o botão de print ali, imprime mais dinheiro, que é um privilégio concedido ao dono de uma moeda de reserva mundial. Mas tudo tem um custo, né? Isso vai gerar uma bolha financeira justamente quando o império tá chegando ao topo. Você segura aí. Nos países ricos, as pessoas ganham mais, a mão de obra delas é mais cara e isso acaba fazendo elas serem menos competitivas ali em comparação com os trabalhadores de outros países. Isso porque eles estão dispostos a trabalhar ganhando menos, né? Fazer a mesma coisa por menos. Mas isso não significa menor qualidade, já que esse outro país consegue copiar os métodos e as tecnologias do império dominante, o que reduz ainda mais a competitividade daquela potência. E eu te dou um exemplo. Os holandeses eram o que tinha de melhor ali na construção de navios. E aí o que os britânicos fizeram? Contrataram os holandeses para projetar os navios melhores e usaram mão de obra inglesa mesmo para executar os projetos. E aí eles começaram a vender navios também, só que por preços muito mais competitivos. Com isso, os britânicos começaram a se dar bem, enquanto os holandeses estavam em declínio. E tem outro problema aqui, de acordo com o Ray Dalio, quanto mais uma pessoa fica rica, maior é a tendência dela de não trabalhar tanto, sabe? Elas tiram mais tempo pro lazer e isso faz elas ficarem menos produtivas. Para piorar, as novas gerações não têm os mesmos valores do que os pais e os avós, né? As primeiras gerações trabalharam arduamente e lutaram muito durante a ascensão do império. Mas aqueles que herdam os frutos desse trabalho geralmente têm uma cabeça diferente. Nascem na vida boa e se acostumam com a vida fácil, né? E aí não tem tanto entusiasmo para batalhar, o que deixa eles vulneráveis aos desafios. Em geral, as pessoas se acostumam com os tempos de vaca gorda, né? E tem certeza que vai durar para sempre, que tudo vai continuar indo de vento e popa. E então elas acabam pegando dinheiro emprestado e a bolha financeira só aumenta. E tem outro problema, os ganhos financeiros chegam de forma desigual para as pessoas. Por causa disso, a diferença de riqueza vai ficando cada vez mais evidente. Os ricos usam o seu dinheiro para ajudar os filhos a receberem uma ótima educação, enquanto boa parte da população não tem condições para isso. Com o dinheiro que têm, os ricos também acabam influenciando o sistema político a seu favor e o abismo entre os ricos e pobres só aumenta. Aí os desfavorecidos sentem que o sistema é injusto e o ressentimento se instala. Mas se apesar da desigualdade, a vida dos menos abastados ainda estiver melhorando pelo menos um pouquinho, ainda não é nesse momento que vão surgir os conflitos. E como o império tem uma moeda de reserva, ele pega muitos empréstimos com outros países, o que aumenta o poder de compra no curto prazo, mas também enfraquece a saúde financeira do país até a sua moeda também no longo prazo. Você tá entendendo a dinâmica? O império gasta muito e parece que ele tá forte, mas na verdade as suas finanças estão enfraquecidas, porque ele tá se sustentando ali na base de empréstimos. Além do consumo interno, o império ainda precisa gastar com conflitos militares internacionais para manter o império. Até que em algum momento o custo de manter e defender o império se torna maior até do que a receita que o império gera. E foi isso que aconteceu com o Império Holandês. Quanto mais ele crescia, mais guerras contra ingleses e outras potências europeias também ele tinha que financiar para proteger o seu território e as suas rotas comerciais. No caso do Império Britânico, ele se tornou muito grande e burocrático e acabou perdendo vantagem competitiva em comparação com outras potências, como por exemplo a Alemanha, e aquilo levou a uma corrida armamentista caríssima e pior ainda, né, a uma guerra mundial. Pra você ver aí como é que é caro manter o império, né? Olha aí o que tá acontecendo hoje com os Estados Unidos. Desde o atentado de 11 de setembro, eles gastaram uns 8 trilhões de dólares em guerras estrangeiras e as suas consequências disso também, além de outros trilhões em outras operações militares e para dar apoio a bases militares em mais de 70
80 países. E mesmo assim eles não estão dando conta de gastar o suficiente para sustentar a sua competição militar com a China naquela região da Ásia. Aí, meu amigo, nessa situação a superpotência passa a depender cada vez mais de empréstimos estrangeiros. E esse é um sinal de que a riqueza e o poder já não estão mais nas suas mãos como estavam antes. Os holandeses se endividaram muito pegando dinheiro emprestado com as suas colônias e os ingleses fizeram exatamente a mesma coisa. Mas chega um momento que vai ficando mais difícil achar país interessado em emprestar para o Império, já que vai ficando cada vez mais difícil acreditar que ele vai cumprir com os seus compromissos. Quem tem a moeda de reserva internacional passa a querer se livrar dela, né? E o declínio do Império começa. E o mundo está prestes a mudar radicalmente. O declínio acontece por causa da fraqueza econômica e dos conflitos internos, além dos custos dos conflitos externos também. As dívidas se tornam muito grandes e também a economia entra em recessão, com o Império não conseguindo mais dinheiro emprestado para honrar suas dívidas. Aí, meu amigo, a bolha estoura de uma vez, causando muita dificuldade interna, e o país tem que escolher entre deixar de pagar as suas dívidas ou imprimir ainda mais dinheiro. E adivinha você o que o Império prefere? Imprimir dinheiro, claro, né? O que acaba desvalorizando a moeda e aumentando a inflação. Olha aqui a cotação do florim holandês com base no ouro. Essa grande desvalorização aconteceu por causa da crise financeira que o Império enfrentou, além do custeio da Quarta Guerra Anglo-Holandesa. Com a Libra aconteceu exatamente a mesma coisa quando era o Império Britânico quem mandava no mundo. Eles cometeram vários excessos financeiros e ainda gastaram uma grana violenta com 2 guerras mundiais. Os próprios Estados Unidos já passaram por 3 fases bem complicadas de dívidas e quebras. Teve a crise das .com em 2001, a crise do setor imobiliário em 2008 e quando teve uma impressão de dinheiro violenta agora, né, recentemente em 2020, quando o Banco Central Americano Fed injetou trilhões de doletas na economia. Na fase de declínio do Império, as condições econômicas fazem o povo sofrer e muito. O padrão de vida da maioria das pessoas piora e o abismo entre os ricos e pobres aumenta ainda mais. Começam os conflitos internos entre os ricos e pobres e cresce a desigualdade entre pessoas de etnias, religiões e raças diferentes. Surge o extremismo político na forma de populismo de esquerda ou de direita. Os da esquerda vão ficar querendo redistribuição da riqueza, já os da direita querem manter aquilo que foi conquistado, né? Às vezes o pouco que foi conquistado através do trabalho. É comum que em períodos assim o governo aumente os impostos cobrados dos ricos, que por sua vez, né, meu amigo, o que você acha que acontece? Eles vão se mudar para outros lugares onde eles vão se sentir cada vez mais seguros. E com isso quem perde é o Império, né, que perde a arrecadação. E se essa fuga de ricos se intensifica, em algum momento o Império proíbe a saída dessas pessoas e elas começam a entrar em pânico. Quando o país entra nessa situação, a produtividade e a riqueza do país diminuem ainda mais. Surgem líderes populistas de esquerda, de direita, prometendo trazer a ordem de novo. A democracia não consegue mais controlar a bagunça e aí se torna bem provável que um líder populista chegue ao poder. Os conflitos internos podem evoluir a ponto de ocorrer uma revolução ou uma guerra civil, onde o objetivo das pessoas é a redistribuição de riquezas e outras grandes mudanças. Esses objetivos podem ser alcançados de forma pacífica, o que mantém a ordem, ou de forma violenta, o que é mais frequente e muda a ordem interna. E esses conflitos internos fazem o Império ficar vulnerável porque os rivais externos percebem essa fraqueza e podem experimentar desafiar a potência atual. Isso aumenta muito o risco de um grande conflito internacional quando, principalmente, o Império rival está em uma ascensão e construiu um exército poderoso. E você sabe que não existe um sistema judiciário para resolver disputa entre países, né? Isso faz com que essas disputas sejam resolvidas na base da guerra mesmo. E aí o Império tem que decidir entre lutar ou fugir. Lutar e perder é ruim, né? Mas fugir também é muito ruim. Aí ele vai pra briga, só que para se defender, o Império precisa do quê? De mais dinheiro. Mas ele já não tá bem das pernas faz um bom tempo. Se o antigo Império perde a disputa, quem tinha sua moeda de reserva acaba por se livrar dela e o Império começa a cair. Isso ainda não aconteceu com os Estados Unidos. A dívida deles é enorme, né? Eles gastam muito mais do que arrecadam, financiam esse déficit com mais empréstimos e com a impressão de dinheiro. Mas as coisas ainda não chegaram ao ponto de quem tem dólares querer se livrar deles, entende? Existem grandes conflitos internos e externos acontecendo
crescendo, mas eles ainda não reuniram os States e algum rival ali em alguma batalha direta. Mas em algum momento um conflito desses pode sim acontecer, o que talvez resulte numa nova ordem mundial e um novo ciclo vai recomeçar. Qual será que vai ser a próxima potência a mandar no mundo, hein? Será que a China tem chance? A gente já vai falar disso, mas antes se liga aqui em alguns princípios que o Ray Dalio ensina para quem quer se preparar para uma nova ordem mundial. O Ray Dalio ensina alguns princípios que, de acordo com ele, podem ajudar uma pessoa a lidar com uma mudança de ordem mundial. Uma das coisas que ele diz é: quando o Banco Central imprime muito dinheiro, compre ações, ouro e commodities. Afinal, essa impressão de dinheiro vai fazer ele desvalorizar e boa parte dessa grana vai parar nos mercados de capitais, fazendo as ações e os outros ativos valorizarem. Outro ensinamento do Dalio é esse aqui, ó. Para entender o que está acontecendo com você, você precisa entender o que aconteceu antes de você. É justamente o que ele fez estudando os impérios dos últimos 500 anos e é o que você também deve fazer. Buscar conhecimento para você entender como que o dinheiro funciona, investir de forma inteligente e construir um patrimônio para você ter um futuro melhor. Olha aí outros 3 princípios do Ray Dalio. A maior guerra de uma nação é consigo mesma. Precisamos ganhar mais do que gastamos. Trate bem os outros. No estudo que o Ray Dalio fez, ele ainda não falou claramente se ele acha que a China vai substituir os Estados Unidos ali como uma potência líder. Mas sim, em alguns momentos ele dá a entender sim que ele acha que isso vai acontecer. Tipo quando ele fala que o Yuan está sendo cada vez mais usado. E isso é o que a gente tem visto de verdade nas notícias, né? Recentemente a Rússia vendeu carvão e petróleo para a China e agora eles começaram a receber em Yuan. Até a Arábia Saudita está cogitando a possibilidade de receber da China em Yuan. Inclusive, o valor econômico considera que isso é uma guinada histórica. E não é mesmo uma coisa que acontece todo dia, né? Essa outra notícia aqui também é muito interessante, ó. Yuan ganha influência no desempenho cambial dos emergentes. Essa matéria disse que a crescente influência global do Yuan é mais um sinal do aprofundamento das conexões da China com a economia mundial. Dá pra ver que a China e a sua moeda vem se fortalecendo bastante, né? Por outro lado, tem alguns fatores que podem dificultar a chegada dela na liderança mundial. Por exemplo, o mercado imobiliário de lá tá um caos, né? E isso ficou evidenciado com o colapso da Evergrande. Essa crise é uma ameaça e o objetivo da China parece que é fazer a bolha imobiliária dar uma desinflada sem estourar. Além desse problema, tem outro fator importante. Será que a maior parte dos países vão aceitar ter um país como a China na liderança? Um país onde não tem democracia e que tem sérias dúvidas, para não falar outra coisa, sobre como os direitos humanos são tratados por lá? Meu amigo, para a China alcançar o posto de maior potência mundial, parece que ela tem pontos a favor e também muitos outros contra. E é por isso que eu quero saber o que você acha de tudo isso. Você acha que os Estados Unidos vão perder o invejado posto de maior potência mundial? Será que a China vai conseguir ocupar essa posição e criar uma nova ordem mundial? Me conta nos comentários aqui o que você acha. E compartilha esse vídeo também com a turma, né, meu amigo? Que é para os seus amigos entenderem esse negócio aí de nova ordem mundial. E eu te vejo nesse outro vídeo aqui do lado que é para você entender como a China pode estar usando a armadilha da dívida para construir a nova rota da seda. Clica aí. Valeu, tudo de bom. Tchau.